Olá a todos que nos acompanham aí, muito obrigado mais uma vez. Olha, reverenciar, agradecer e compartilhar, a partir da edição 2022, ganha o status de festival e recebe o nome de Musubi, cujo significado mais profundo remete a trelar fios e a ligação entre as pessoas. O evento criado por Akira Ninomiya Jr., fundador da corporação Ninomiya, vem reverenciar os japoneses que vieram para o Brasil e cujas raízes continuam contribuindo com o desenvolvimento do nosso país. Este sentimento de reverência e gratidão se manifesta por meio de atividades e em prol de alguns pilares do desenvolvimento humano e social, educação, cultura e relações internacionais. A primeira edição da celebração da imigração japonesa para o Brasil foi realizada em 2021, com grande sucesso na realização de painéis virtuais em virtude das restrições sanitárias do cenário pandêmico, convergindo a atenção ao público pelas redes sociais. A edição 2022 será realizada no formato híbrido, sendo que as atividades que envolvem participações presenciais seguirão todos os protocolos sanitários. Baseado nos pilares ao qual o festival se molda, a primeira atividade do evento é uma palestra com o tema A Cultura dos Animes e dos Mangás, um panorama sobre a história e influência da cultura otaku. Então a gente faz uma grande viagem, né, dessa cultura que já está envolvida na cultura brasileira, né? Tivemos aí um grande evento em Brasília há 2, 3 semanas, que envolveram mais de 15 mil pessoas no Centro de Convenções de Brasília, que foi o Summit, um grande evento envolvendo aí a sociedade no geral. O mangá, ele é conhecido aqui no Brasil desde o século XX, né? Veio aí junto com os imigrantes japoneses que vieram em busca dos seus sonhos e trouxeram junto essa cultura que é muito importante na história da imigração japonesa no Brasil. E um dos grandes motivos hoje que essa popularidade enorme, não só no Brasil, como em todo o mundo. Então, prazer muito grande, mais uma vez, a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema que está muito ligado entre Brasil e Japão. Baseado nessa história toda, aqui a gente traz com uma grande alegria o Akira Ninomiya Jr. para trazer mais essas informações. Ele que é um grande idealizador e um grande fortalecedor dessa cultura que faz parte dos nossos antepassados e que a gente tem muito orgulho de carregá-los e trazer a público para que todos conheçam um pouco mais. A gente apresenta, então, o Akira Ninomiya Jr. para apresentar o nosso convidado especial nessa primeira edição de 2022. Akira Ninomiya Jr., boa noite. Boa noite, meu amigo Noguchi, gratidão imensa pela sua participação conosco. Eu nem digo mais apenas participação, Noguchi, você já faz parte, de fato, do nosso festival, né, e junto conosco nessa criação, né, de cada edição do evento. E olha, eu tenho que confessar que o tema de hoje, ele mexe muito comigo. Falar sobre animes e falar sobre mangás é algo que faz parte da minha história, né? Você mencionou a questão da cultura japonesa, e eu tenho uma gratidão muito, muito grande com mangás e animes, porque o que eu sei de Nihongo, eu aprendi com mangás e animes, né? Desde muito novo ali, quando eu morei no Japão, foi assim que eu comecei a construir, né, essa parte da comunicação, né, com o japonês. E que satisfação imensa poder trazer para essa palestra o meu xará, né, Akira Yamada, ex-embaixador do Japão no Brasil. Yamada-san, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele sobre esse tema anos atrás, e eu fiquei encantado com o conhecimento que ele tem e trazer em cada parte, cada momento dessa palestra, vários elementos de ordem cultural. Yamada-san, recebe minha gratidão em nome de toda a nossa equipe, todo o festival, por estar aqui conosco, né, dedicando aí seu tempo para poder apresentar para nós, né, elementos do anime e mangá.
Gratidão imensa. Sinta-se à vontade, o momento é seu. Pode ficar totalmente à vontade para trazer sua palestra e, ao final, nós vamos dialogar um pouco mais sobre o tema. Gratidão imensa. Boa noite a todos. Então, podemos começar? Sim. Boa noite a todos no Brasil. Eu sou Akira Yamada, ex-embaixador do Japão no Brasil. Morei no Brasil até novembro do ano passado e voltei ao Japão no fim do ano passado. E hoje vou fazer esta palestra desde o Japão, Tóquio. O tópico que vou discutir agora é o manga. Constitui importante gênero cultural para conhecer o Japão atual. Hoje vou ficar no desenvolvimento do manga, na segunda metade do século XX, e momento em que o manga começa a assumir a importância que o impulsionará para assumir a reverência de hoje. Também vou me referir ao manga atual. Então, vamos a começar a falar sobre o desenvolvimento do mangá no Japão. Necessariamente implica em falar sobre o grande autor de mangaka, Osamu Tezuka, levando em conta sua fama nacional e internacional e sua influência por longo tempo em vários aspectos da cultura japonesa. Ele teve uma grande influência no mangá no Japão e em todo o mundo, e não é possível falar sobre o florescimento do mangá sem falar sobre sua contribuição. Osamu Tezuka nasceu em 1928 e estudou na Faculdade de Medicina de Osaka. Ele começou a desenhar mangá profissionalmente em 1946 e morreu em 1989. Aqui temos desenho de Shin Takarajima, The New Treasure Island, que é uma peça muito representativa de Tezuka do primeiro período e que marcou a nova era de manga para muitos meninos e meninas japonesas após a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde vou tocar Tezuka Osamu também. O manga pode ser classificado em vários grupos, para meninos ou para meninas, para crianças ou para jovens, para mulheres jovens, para adultos, etc. Também no Japão existem gêneros diferentes como manga educacional, portanto, por crianças também de grande diversidade dependendo dos assuntos e conteúdos tratados, e a idade de público infantil a que se destina. Aqui eu mostro livro de manga didático destinado a crianças sobre a história do mundo. O personagem que está no centro da capa é Cristóbal Colombo. Eu comprei este livro há mais de 25 anos para meu filho. Este tipo de mangá didático é muitíssimo publicado no Japão. Outro tipo de mangá didático é manga informativo, destinado a adultos. Este gênero trata de assuntos profundos, como economia, ciência, religião ou filosofia, e talvez como é concebido no Japão, não exista em outros países. Dos mangas informativos mais representativos e bem-sucedidos de 1987 é Introdução à Economia do Japão, desenhado por Shotaro Ishinomori. Nas grandes cidades japonesas existem inúmeros cafés mangás, e eles começaram a existir também em outros países, mas a verdade é que eles nasceram no Japão e são muito típicos de lá. Nesses cafés, você pode ter dezenas de milhares de cópias bebendo tranquilamente café ou outras bebidas. Se você tiver a oportunidade de viajar para o Japão, não se esqueça de visitar desses cafés. No Japão, tem muitas livrarias grandes e nas grandes livrarias é comum encontrar seções inteiras dedicadas exclusivamente ao mangá, onde centenas de novas publicações que aparecem mensalmente podem ser comprados. No entanto, não é apenas o profissional que
apoia o grande desenvolvimento desse gênero em nosso país. O Comic Market, ou seja, Comic, é uma feira de mangá que é realizada em Tóquio 2 vezes por ano e que é formada por 35.000 grupos amadores. É o maior evento do tipo no mundo e é visitado por 700.000 pessoas em cada edição. O mercado de quadrinho é conhecido como Comic, que é a abreviação de Comic Market. A Comic já é um fenômeno internacional e ocupa um lugar muito especial para os fãs japoneses e estrangeiros. O Comic mostra que os japoneses desfrutam o mangá em mais de um sentido. Não só o profissional, mas também os fãs criam seu próprio círculo de mangás, organizam festas e trocam opiniões, criam seus mangás e os publicam em suas próprias revistas. Meu filho também participa neste comitê já quase mais de 15 anos. Todos os anos, 2 vezes em comitê, vendendo sua própria revista de manga. O manga japonês começou a prosperar a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Ele existia anteriormente, mas a partir de daquele momento, Osamu Tezuka entrou no mangá com uma arte de expressão muito inovadora, na qual ele juntou a composição do cinema ao próprio simbolismo do manga, convertendo assim sua técnica particular no paradigma do manga japonês. Muitos e muitos criadores de mangá seguiram o caminho de Tezuka quando começaram a desenhar mangá. Não posso deixar de mencionar o Tetsuan Atom, Astro Boy. Este menino, este robô, foi publicado em 1952 e mais tarde se tornou a primeira animação de televisão no Japão em 1963. Tetsuan Atom não era um simples quadrinho sobre um robô. Este mangá questiona o que é a humanidade e quais são os méritos e defeitos da tecnologia científica, mas também conseguiu mover as crianças. Tetsuan Atom, apesar de ser um robô, tem sentimentos, tem a sensação de humanos e robôs, e sobre se houver algum conflito entre humanos e robôs, ele faz tudo o que pode para resolvê-los pacificamente. E dessa maneira, ele conseguiu comover as crianças. Sem dúvida, Tetsuan Atom influenciou muito a concepção dos japoneses sobre a tecnologia e os robôs. Numa altura em que os robôs industriais eram introduzidos nas fábricas, este fato frequentemente causava uma forte rejeição na Europa. Mas, enquanto no Japão, eles tinham nomes próprios e eram tratados como colegas de trabalho. A engenharia robótica é muito avançada no Japão. Se você perguntar aos engenheiros japoneses qual motivo o levou a ser engenheiro de robôs, muitos responderiam: eu queria fazer o Tetsuan Atom. Sem dúvida, podemos considerar o Atom como um manga clássico e animação no Japão. Nos anos 70 e início dos anos 70, o mangá entrou em seu período de máximo esplendor nessa primeira etapa. Vou mencionar 2 exemplos deste estágio. Kyojin no Hoshi, manga de beisebol, e Ashita no Joe, o manga de boxe. Un fato ilustrativo del suceso de este último, Ashita no Joe, es que cuando Hibarto protagoniza morreu, muitos fãs, aproximadamente 800 fãs, celebraram um funeral real para esse personagem do mangá. Não há japonês com mais de 50 anos que não conheça esses 2 mangás. Fujio Akatsuka, o grande
mestre de manga de gags, de humor, manga de humor deste tempo, e em sua vida ativa nos deixou muitas mangas deste gênero. Akatsuka criou muitos personagens e muitos engraçados. E criou trabalhos experimentais, o que faz dele o grande contribuinte deste gênero de manga. Os personagens de Akatsuka, como o Papa de Tensai Bakao, este senhor, o Yami, o Chibita, o Nyarome são parte de conhecimento básico de japonês com mais de 50 anos. Agora, os jovens desfrutam esses mangás de Tezuka novamente. Os anos 80 são o tempo de plena popularidade de Shonen Jump. Nessa década, publicaram 6 milhões de exemplares de sua revista de mangá semanal, número espetacular, mesmo dentro do Japão. Os temas centrais de muitos mangás Shonen Jump que atraíam os japoneses foram amizade, esforço e vitória. E Dragon Ball. Dragon Ball aparece nesta segunda metade dos anos 80, quando Shonen Jump estava em pleno apogeu. Em Dragon Ball, podemos conhecer a amizade entre Goku e seus amigos, os esforços para ser mais forte e mais poderoso, e a vitória na luta contra os inimigos. Vou mostrar 2 desenhos de Goku que ilustram o crescimento deles. Goku de pequeno e Goku adolescente. O crescimento das crianças sempre foi um tema muito importante para os criadores de mangá. E é certo que Dragon Ball é a animação mais assistida do mundo. E então vou analisar um pouco mais sobre Dragon Ball. Certamente, o Dragon Ball representa, na realidade, um drama de luta e conflito entre os protagonistas e seus inimigos. Muitas vezes, como resultado dessas lutas, os personagens morrem. No entanto, em Dragon Ball, há o maravilhoso artifício de 7 bolas mágicas, chamadas Esferas do Dragão, Dragon Ball, de modo que se alguém coleciona essas 7 Dragon Balls mágicas, ele pode satisfazer seus desejos, por exemplo, reviver os mortos. Este mecanismo mágico suaviza a natureza trágica da luta e dá um maior dinamismo à história. Em muitas ocasiões, os inimigos, depois de arriscar suas vidas na luta, tornam-se amigos dos protagonistas. Por exemplo, o caso de Piccolo. Piccolo é um personagem muito simbólico de Dragon Ball, de quem o próprio cartunista Akira Toriyama mais gosta. Piccolo aparece como um grande demônio Piccolo, encarnação do mal. O caráter perverso de Piccolo fez até mudar a atmosfera do Dragon Ball, que até então tinha sido mais bem humorada. Mas a adição de Piccolo em Dragon Ball é tão implacável que não há mais espaço para a tolerância e as suas histórias se tornam mais difíceis. Com a morte de Piccolo, nasce um novo Piccolo, que herda as habilidades e a memória de seu antecessor. Torna-se companheiro de Son Goku e até arriscou sua vida pelo filho de Son Goku, Son Gohan. É precisamente a cena em que Piccolo morre protegendo Son Gohan que muitos fãs de manga consideram o melhor desenho de Dragon Ball. Na minha opinião, o conceito de renascimento em Dragon Ball salva de tenebrosidade, tristeza, esse drama de lutas. Os temas dos mangas japoneses são muito variados e, às vezes, muito complexos.
Muitas vezes mangas para crianças são sobre temas e conteúdos realmente difíceis, mas eles são bem-vindos pelos garotos, até mesmo por crianças. Precisamente por causa do tratamento e apresentação que o mangá oferece. Esses tópicos tratados em um romance ou uma novela seriam pouco acessíveis para o público infantil. Vamos ver uma obra-prima dos anos 80. Touch. O tema do touch é o beisebol, tema frequente no manga japonês. Mas o desenvolvimento da história é muito diferente dos mangás anteriores sobre o beisebol. Os protagonistas são os gêmeos, Tatsuya e Kazuya, e sua vizinha Minami, amiga de infância. Kazuya é apresentado como o irmão responsável, excelente jogador de beisebol, e Tatsuya, ele é o irmão despreocupado. Kazuya é as no time de beisebol. Mas ele morreu em um acidente antes do final eliminatória do campeonato provincial. Tatsuya então entra no time de beisebol de seu falecido irmão para cumprir o sonho de Kazuya de levar Minami ao campeonato nacional de beisebol. A morte de dos protagonistas na primeira parte do desenvolvimento é surpreendente, mas Touch gozou de grande popularidade e foi aceito até porque não conhece beisebol e também por meninas, talvez por causa da universidade do assunto. Touch descobriu como jovens protagonistas podem aceitar a morte, como a morte enfeitiça os vivos. O melhor dos mangas japoneses é a narração em si, mais do que os desenhos. Em todas as formas de arte ou literatura, o amor é um tema recorrente. O mangá não é uma exceção. A morte também é tratada, mas como no caso que vimos, ou como com Ashita no Joe, a morte de uma pessoa próxima ao protagonista constitui uma forte motivação para a atuação e aprimoramento do próprio protagonista. Algo como, eu tenho que fazer ou conseguir algo porque alguém me incentiva. Esta poderia ser uma característica distintiva do tratamento da morte no mangá japonês. Outro mangá representativo dos anos 80 é o Kochikame, ou seja, Kochira Katsushikaku Kamiari Koen Mae Hasussho, que começou a publicar em 1976 e foi encerrada em 2016, ano em que comemorou seu 40º aniversário com um total de 200 volumes publicados. O protagonista do mangá é policial imprudente, muito engraçado. A série tem o recorde Guinness Record para quadrinhos de mangá publicado em revistas semanais por mais tempo sem interrupção. Em Tokyo Kameari, em 2006, foi erguida uma estátua do protagonista de Kochikame, Kankichi Yotsu, que acaba por ser uma anedota incomum e simbólica do protagonismo do Kochikame. Agora existem várias estatuas de protagonistas no distrito de Kochikame. Falando de gêneros de mangá, de acordo com o público, eu gostaria de falar um pouco sobre mangá para os jovens. Nos países estrangeiros, o mangá para meninos é bem conhecido. O destinado aos jovens é relativamente pouco conhecido. Esse tipo de mangá se tornou muito popular no final dos anos 1960, quando uma geração que passou sua infância lendo mangás começou a considerá-los muito infantis. Vamos abordar 3 peças representativas desse público. Gorgo 13, Gorgo 13, foi publicado pela primeira vez há mais de 50 anos, em 1968, e ainda está sendo publicado no Japão. Apesar
o mangaka, señor Takao Saito morreu. Agora, la Saito Production continúa publicando este mangá Gorgo 13. No Brasil, uma minissérie de 3 volumes foi publicada em 2010. O protagonista é um assassino e atirador de elite. E este mangá descreve situações internacionais complexas, golpe de Estado, corrupção, máfias, etc. E também vários tipos de assassinatos. Atua em todo o mundo, sempre tem sucesso com as mulheres, sendo o sonho de alguns homens japoneses, apesar de ser um assassino. E Kachuo Shimakosak é um manga sobre um funcionário assalariado que descreve o movimento da economia japonesa dos anos 80 aos 90 e reflete a competição entre as empresas e a luta pelo poder em uma empresa. Representa muito bem as virtudes de trabalhador assalariado do Japão da época e muitos deles na vida real viram o protagonismo como um ídolo. O protagonista Kosakushima também sempre tem sucesso com as mulheres. E agora este manga continua, Kacho, diretor, Bucho, diretor-geral, e Shacho, presidente, e uma série de muito longo tempo. Akira, o nome igual que meu nome e também de Ninomiya-san, desenhado por Katsuhiko Otomo. Foi serializado na década de 1980 e mais tarde se tornou uma animação cinematográfica. Foi um trabalho que fez época no sentido de que influenciou muito os artistas de mangá e de animação do Japão e do exterior. Seus filmes de animação tiveram muito sucesso no exterior por suas imagens revolucionárias e vanguardistas no cinema de animação japonês. Este filme também influenciou bastante os cinemas de Hollywood. Não podemos esquecer o gênero manga para meninas. É aquele que é publicado em revistas para meninas e seus leitores são meninas e mulheres jovens. Muitos dos mangas de sensação as meninas lidam com o tema de amor de uma forma ou de outra. As revistas deste gênero de mangá para meninas começaram a ser publicadas na década dos 50 e na década dos 60. Revistas famosas como Margaret e Shoujo Comics foram publicadas. Ultimamente, a barreira entre os quadrinhos de meninos e meninas está desaparecendo. Nos anos 90, começou a globalização em grande escala do mangá japonês. Um dos mais representativos da época foi Doraemon, que junto com Dragon Ball tem sido os mangás mais populares do mundo, especialmente na Ásia. Doraemon nasceu em 1969 e já na década de 70 as versões piratas surgiram na China e na Coreia do Sul. Em 1991, foi traduzido para várias línguas e livros e a animação começou a ser introduzida em todo o mundo. Os personagens do Doraemon e os dispositivos mágicos do Doraemon são tão conhecidos no Japão que suas referências no cotidiano dos japoneses são constantes. E em 1996, Pokémon emergiu como um videogame e acabou se tornando um sucesso completo também no campo de mangá e animação. De fato, o videogame para Game Boy de Pokémon introduziu novos conceitos no mundo dos jogos portáteis e novas formas de entretenimento de videogames, permitindo a troca de personagens entre amigos, o que favoreceu o desenvolvimento de novos fãs de videogames. E, fundamentalmente, isso foi o início de sucesso de Pokémon. Sua implantação internacional foi altamente estratégica.
Até agora, nós falamos principalmente sobre revistas especializadas de mangá. Eu devo também acrescentar que no Japão, quase todas as revistas de informação geral incluem uma seção de mangá que pode ocupar várias páginas. Por exemplo, uma revista esportiva inclui mangá de tema esportivo, etc. E todos os jornais, muitas vezes, incluem uma série de 4 vinhetas, muitos dos quais são criação exclusiva do jornal. Sazae-san é o mangá representativo de jornais mais famoso. Foi publicado logo após o final da Segunda Guerra Mundial até 1974 e mais tarde se tornou um desenho animado de televisão. Desde 1969, a animação da Sazae-san continua a ser televisionada e mantém alta popularidade. Este é outro dos mangas ou animes conhecidos por todos os japoneses. No século XXI, uma das características que identifica o desenvolvimento do mangá é que ele se estende mais e mais para outros campos, além dos quadrinhos, animação de televisão, o cinema, ou como, por exemplo, videogame, jogos, brinquedos, ou também música, o que é conhecido como media mix. É muito frequente ver como uma música de uma animação também se torna um sucesso. Ou, por exemplo, o manga para meninas a que me referi anteriormente. Sazae-san. Nana, cujo tema principal é música, tive grande sucesso em filmes com atores reais. Por sua vez, as músicas do cinema também tiveram um grande sucesso. Eu lembro que em 7 de julho de 2007, vários atos da Dia Internacional Nana foram realizados em vários lugares do mundo dedicados ao manga Nana. Além disso, existem livros e versões fictícias de histórias de mangá. Produtores de filmes internacionais como Hollywood mantêm muito interesse no mangá japonês por possíveis roteiros de filmes. É importante, neste ponto, nos perguntar por que o mangá tem sido tão bem-sucedido no Japão. Uma das possíveis respostas pode ser encontrada na grande tolerância cultural que existe em relação à comédia. Mostrarei abaixo o mangá mais antigo que é conhecido e que data do século XII e XIII. Chouju Giga. É do período Heian e vemos que as posições dos animais são muito engraçadas, tentando ser um reflexo de sazão do momento, posturas dos nobres arquivos orgulhosos. E no período Edo, séculos de 17, 18, 19, foram publicadas narrativas para o povo chamados Kanazoshi e Ukyozoshi, e muitas vezes foram ilustrados com gravuras e encontrilhos. Após a Segunda Guerra Mundial, o grande sucesso do mangá foi motivado especialmente por ser um meio acessível de lazer para as pessoas em um período pós-guerra onde a pobreza inundava tudo. Mas, uma vez, devemos mencionar a importância da contribuição de Osamu Tezuka naquela época, tanto por sua contribuição de uma forma original de mangá, quanto por suas interessantes histórias de mangá. Por essa razão, eu escolheria Osamu Tezuka como o japonês mais representativo da segunda metade do século XX. Outra razão para o sucesso do mangá no Japão foi que era a maneira mais fácil de alcançar o sucesso de jovens talentosos que não tinham conexões ou dinheiro. Eu acho que alguns de vocês devem ter um interesse especial em animação ou anime. Alguns autores ganharam reconhecimento graças à animação e não aos quadrinhos. Hayao Miyazaki é um exemplo de grande sucesso no campo de animação anime de Ghibli.
y de más espectadores que cualquier director de cinema japonés. Más, en general, como mencioné anteriormente, los mangas son convertidos en series de televisión que acaban siendo vistas en todo el mundo. No exterior, o manga japonés fue introducido principalmente gracias a animación. Mas, a pesar do fato de que o mangá e o desenho animado, anime, estão intimamente ligados. Eles são meios diferentes e, portanto, para ir mais fundo neles, precisaríamos de muito mais tempo. E antes de terminar, vou falar sobre mangás muito populares hoje em dia, ou século XXI. One Piece. Tudo começou em 1997 e pode-se dizer que One Piece é o mangá e anime mais popular no Japão hoje em dia. Foram publicados 102 volumes de revistas, volumes de livros em quadrinhos e suas vendas acumuladas é de 400 milhões de cópias no Japão e 90 milhões no exterior. Esta é a história em quadrinhos de um único autor mais vendida de todos os tempos, e eu acho que não é necessário explicar-lhe sobre este manga de piratas estrelando Monkey D. Luffy. Naruto. Se One Piece é o mais popular no Japão, Naruto será o mais popular no exterior. Tudo começou em 1999, e quando sua série de mangás foi concluída em novembro de 2014, este foi noticiário mundial no campo do entretenimento. Naruto é mangá sobre ninjas, e ninjas são dos temas favoritos de muitos mangás japoneses. Mas a versão dos ninjas em Naruto é bem diferente de outros mangás de ninja ou mesmo dos ninjas reais de épocas feudais. Shingeki no Kyojin ou Ataque aos Titãs. No Japão e no mundo, recentemente, é a obra de mangá de popularidade mais dinâmica. A série teve início em dezembro de 2013, mas logo se tornou mangá muito popular e muito discutido. O Festival Cultural Pop do Japão, em países estrangeiros, sempre reúne muitos fãs de mangá e anime com cosplay da série, disfrazado como protagonistas de este Ataque dos Titãs. E a série de mangá terminou em abril do ano passado, abril de 2021. Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. O mangá mais comentado no Japão nos últimos anos tem que ser este Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Foi serializado em Shonen Jump de 2016 a 2020. Em 2020, anime cinema de Kimetsu no Yaiba, Mugen Resha, tornou-se o maior sucesso de bilheteria da história do cinema japonês e dos filmes de maior sucesso do ano em todo o mundo. Vários produtos de colaboração inundaram as ruas no Japão. As pessoas que não conhecem este manga discutiam, falavam sobre este Kimetsu no Yaiba. Não seria exagero dizer que 2020 no Japão foi o ano de Kimetsu no Yaiba. Embora a série de manga terminou, o anime continua a ser transmitido e a sua popularidade ainda não terminou. Enquanto isso, na primeira década do século XXI, o mundo editorial do Japão experimenta declínio e o número de cópias publicadas foi reduzido. Mas, recentemente, houve aumento acentuado nas vendas de e-comics, comics digital. A parte roxa do gráfico mostra as vendas de e-comics, comics eletrônicos ou comics digital. E a parte amarela mostra as vendas de
manga revista en papel. Y a parte azul mostra las ventas de libros y manga en papel. Pueden ver que hasta 2018 no aumentaba el mercado, mas estos 3 años aumenta mucho, sobre todo el rápido crecimiento de e-comics nos últimos 3 años. Este fenómeno de dominio e-comics ainda está confinado ao Japão e não parece ter se espalhado para a Europa e outras partes do mundo. Como está a situação do Brasil? Eu creio que ainda muitos fãs de manga japonês, fãs brasileiros, veem livros de manga em papel. Na verdade, não há tempo suficiente para falar sobre mangá no Japão em toda a sua variedade de temas, gêneros, quantidade e mídias tão diferentes nas quais ele é expresso. Qualquer cenário imaginável no universo pode existir no mangá. Por outro lado, devemos considerar que a globalização influenciará com novas mudanças o manga japonês. Há mangás da Ásia influenciados pelo mangá do Japão, que agora são publicadas em revistas asiáticas e japonesas. E as obras mostram o gosto de sua própria cultura, além da japonesa. O mesmo acontece em outras partes do mundo, Europa, Estados Unidos, ou incluindo América Latina. O desenvolvimento de novas tecnologias de informação favorecerá o intercâmbio entre fãs e artistas de mangá além das fronteiras. Outro aspecto do mangá que eu gostaria de abordar resumidamente é a oferta educacional de mangá no Japão. Há uma academia de mangá, escolas de mangá, departamento de animação em várias faculdades e até mesmo a primeira faculdade de mangá no Japão em 2006 em Kyoto, que foi seguida por faculdades de mangá em outras universidades. Nestas faculdades, os alunos não se formam apenas na arte do desenho, da caricatura, mas também na produção e edição de mangá e até mesmo no estudo do próprio mangá, para o qual contam vários departamentos especializados, entre eles produção de mangá. Além disso, existem programas de televisão em que o mangá é estudado e analisado academicamente. Ou seja, a possibilidade de estudar mangá no Japão tem uma ampla gama de níveis. De fato, mangá e animação são 2 dos tópicos mais populares para estudiosos estrangeiros no Japão. Para finalizar essa pequena análise, é importante que você entenda a importância que o mangá carrega no Japão. Está presente em todos os campos da vida cotidiana. Há uma enorme variedade de tópicos, gêneros e estilos e é uma boa maneira de entender nossa cultura. Portanto, seria interessante que aqueles que estão interessados em aprofundar a compreensão da nossa cultura abordem o mangá. Me alegraria muito saber que se interessam em aprender vários aspectos da cultura japonesa e que o mangá pode ser uma janela através da qual podem ser incentivados a conhecer ou saber mais sobre a cultura japonesa. Muito obrigado pela sua atenção. Agora, uma extra sobre uma pergunta frequente quando eu fiz esta palestra, sempre tem muitas vezes recebi uma pergunta sobre mangá. A pergunta é: por que os olhos e as pupilas das personagens no mangá são tão grandes? Certamente, nos mangás japoneses, os olhos e as pupilas das personagens
são frequentemente desenhados muito grandes e que estão muito longe da realidade. Respondo, vamos a ver exemplos. Olhos e pupilas de esta menina é muito grande. Mas olhos y pupilas de tirador, asesinatos muy pequeño. Bien. Respondo. A expressão do manga não é uma descrição exata da realidade. São símbolos de expressão, metáforas. Os desenhos de mangá não são do Velázquez. Usa-se uma variedade de técnicas e metáforas para desenhar personagens, emoções e situações de uma pessoa em um único quadro. Vamos ver aqui um desenho ruim. Eu mesmo desenhei. As duas imagens mostram as expressões faciais de pessoas, com apenas 4 linhas, mesmo sendo muito ruim. Podemos dizer que uma parece divertida e outra está com uma cara um pouco triste. Emoções e situações podem ser desenhados mesmo com algumas linhas. A próxima imagem é um rosto de uma pessoa perturbada. Há um suor no lado direito do rosto, mas no mundo real o suor não sai desta maneira. No entanto, os leitores podem entender bem que a pessoa está com algum problema com esta imagem de suor. Essas expressões se chamam de keiyu em japonês. Eu traduzo onomatopeia em desenho ou metáfora em forma. Por fim, temos outra imagem ruim. Apenas os olhos e a boca são desenhados nos rostos, mas não acham que o lado esquerdo está mais bonitinho, fofa ou gentil. Por outro lado, o da direita parece um pouco desagradável ou espertalhão. Meus olhos também são bastante pesados, mas o tamanho dos olhos e das pupilas expressam a personalidade, os sentimentos, etc. das personagens. Os olhos e as pupilas grandes são simbólicas para expressar a fofura, a afetividade ou, às vezes, a beleza das personagens. O manga japonês vem desenvolvendo bastante essas expressões simbólicas. E esta técnica ainda continua evoluindo e está se expressando pelo mundo. Podemos dizer que os aspectos interessados do manga japonês existem em si mesmo como a maneira de expressar além do conteúdo. Obrigado mais uma vez pela atenção. Agora já fim de minha palestra. Yamada-san, gratidão imensa pela sua exposição. E à medida que o senhor foi falando, foi apresentando os personagens, as histórias, para mim eu fiz um flashback completo aqui de vários elementos, vários momentos da minha vida. Por exemplo, quando você falou do Dragon Ball, o primeiro mangá que eu comprei no Japão foi Dragon Ball em 95. Meus filhos, por exemplo, eles adoram assistir o Capitão Tsubasa, né? Inclusive tem uma versão nova dele. E mais um elemento da influência do mangá na minha vida, quando eu estava morando no Japão, eu comecei a ler e assistir o anime do Slam Dunk, de basquete. Slam Dunk. Uhum. Por conta desse anime, desse mangá, eu passei a jogar basquete. Né? Inclusive, eu joguei basquete no ensino médio. Então, assim, a influência do mangá na minha vida é muito grande. E gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor me permite. O senhor falou várias histórias, né, personagens. Tem algum
que o senhor elege como seu favorito? Você tem algum mangá favorito do senhor? Esa pregunta también es una pregunta muy frecuente para mí cuando yo fiz una palestra. Es una pregunta bastante difícil, mas yo respondería a Dragon Ball también. Porque como dice, Dragon Ball es un mangá y anime más vista, más no solamente en Japón, también en otros países del mundo. Entonces, cuando yo visito a algún país, siempre podemos encontrar fans de Dragon Ball en cualquier país. Y tengo una anécdota bastante interesante sobre Dragon Ball. Cuando yo estaba en México, mi figlio visitó México. Él trabajaba ya en Tokio, más para vacación. Él visitó México. Y él fue a una pirámide de Teotihuacán, un famoso lugar turístico, y él encontró 3 mexicanos con camisa de Kame Sennin o Dragon Ball. Y jóvenes mexicanos y mi figlio faló con ellos en inglés. Él no entiende o español. Y enseguida ellos se tornan como si fuesen amigos de muchos años. Ellos mutuamente conocen Dragon Ball. Y entonces después ellos acordaron que vamos a tomar fotos. Y entonces posa de Kamehameha. Entonces, conocer o gostar, misma coisa. Fazer pessoas de outro mundo, outro país, outra geração, amigos. E eu vi Dragon Ball junto com meu filho e vi a animação de Dragon Ball junto com meu filho. E então, Dragon Ball é instrumento que conecta as pessoas de muitos países. Concordo que, além dele conectar as pessoas de muitos países, eu também vejo o Dragon Ball conectando gerações, né? Eu comecei a ver Dragon Ball, eu era criança. Meus meninos hoje já estão interessando também no Dragon Ball, então eu vejo gerações se conectando, né, por conta do Dragon Ball. E falando em Dragon Ball, eu gostaria de trazer aqui um convidado para fazer um comentário, uma pergunta, que também é um fã de Dragon Ball, Luciano Oia. Luciano, por gentileza, abra a sua câmera. Já está até vestido de Goku. Luciano, seja bem-vindo, fique à vontade, abre o seu microfone. Está me ouvindo? Sim, fique à vontade. Eu queria fazer, eu acho que para todos, né? Pode servir para todos. Eu acho que talvez não seria à toa que eu estava com essa camiseta. Além da camiseta, eu trouxe isso aqui. Eu queria perguntar para o senhor Yamada, para todos, nesse cenário atual hoje, se pudesse reunir todas as esferas, qual pedido vocês fariam? Paz no mundo. Termino da guerra. Bom, muito bom. Inclusive, esse Goku que está aqui na estante foi o Luciano que me emprestou ele para a gravação de hoje. Aquela hora eu tentei pegar aqui, agora que eu consegui. Esse foi o primeiro mangá que eu comprei. Dia 1º de janeiro de 95. 95. 95. Dragon Ball 38. Tinha acabado de lançar na época.
Eu queria só fazer mais uma colocação a respeito do mangá. Ele influenciou muitas coisas. Sua Yamada-san falou a questão do mangá até na música. E aqui no Brasil e em muitos outros países a gente vê muito também o cosplay. Eu queria se ele pudesse falar um pouquinho, porque a gente vê muito esses festivais de cultura japonesa, tem concursos, né, de cosplay e tudo. Eu acho muito bacana. Sim, canção de música de anime tem muita influência, muita popularidade no Japão. E agora, né, música de anime está considerado como uma música bastante representativa do Japão. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos do ano passado, na música de animação, várias músicas de animação foi apresentado para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. E muitos espectadores do mundo conhecem a música de animação. Naturalmente, normalmente os estrangeiros não conhecem muito sobre a música atual do Japão, mas a música de animação e também videogame do Japão está bastante conhecido por fãs de países estrangeiros. Videogame e animação, manga também estão bastante ligados. Então, em muitos países, fãs de mangá e anime do Japão gostam de cantar canções de animação e, às vezes, também vários concursos de cosplay, concurso de karaoke está organizado e onde os participantes cantam canções de anime. Perfeito. Luciano, obrigado pela sua participação. Eu vou trazer agora, também para fazer um comentário, uma pergunta, ao Ivens, que é a gestora dos nossos eventos. Ivens, fica à vontade. Olá, boa noite. Obrigada, Akira. Obrigada, senhora Yamada. É uma honra estar aqui. Eu confesso que durante todo o tempo da palestra eu estava aqui refletindo e pensando o quanto os mangás e também os animes, eles são presentes, assim, na cultura mundial e também ultrapassam gerações. Estava aqui me recordando que ainda quando criança, o meu irmão era muito fã do Dragon Ball e eu gostava demais do Pokémon. Assim, chegava a ser algo diário a gente assistir antes de ir para a escola à tarde. Então, o quanto isso é presente. E o meu marido, que é super fã também desses desenhos todos, o Naruto está aí. Inclusive, num dos shoppings aqui em Goiânia, nós temos um stand lá, onde vende tudo do Naruto. Nós fomos em um aniversário de uma amiguinha da minha filha e tivemos que comprar um presente para ela do Naruto, que ela é super fã. E a gente encontrou em um shopping, realmente, esse stand. Então, eu estava aqui analisando. Inclusive, achei aqui nas coisas da minha filha, ó, um mangá. Então, a gente pensa o quanto a gente vê que a cultura ela é muito presente, não só no Japão, no Brasil e, com certeza, no mundo todo. Foi muito interessante assistir a palestra do senhor. Nós estávamos aqui refletindo, minha filha começou a cantar uma música aqui, porque uma amiguinha é muito fã, estava cantando e eu estava pensando e vim mais para agradecer o senhor por todo esse seu conhecimento, ter trazido essas histórias. Com certeza nos faz refletir a respeito da cultura no geral, o quanto é importante nós conhecermos a fundo
porque a gente assiste, a gente ouve, a gente lê, mas não tem noção do quanto isso é forte, né, no mundo todo. Então, é isso o meu comentário. Gratidão, senhor Yamada, por ter nos prestigiado nesse evento e ter trazido e complementado tanto e enriquecido o nosso evento. Obrigada, Akira, Noguchi. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. E esse comentário que a Willis fez, realmente eu acho muito importante, Yamada-san, porque tem, inclusive, um mangá que eu gosto muito também, que é do Yojimbo Usagi, né, do Coelho Samurai, o quanto ele traz elementos da história do Japão de uma forma, né, de uma narrativa com metáforas, vários elementos, mas o quanto ele nos ensina sobre a história e cultura do Japão feudal. Eu acho fantástico. E, bom, a mim não resta outra palavra para esse momento a não ser gratidão, Yamada-san. Eu tenho a oportunidade desde 2014, né, realizar eventos aqui em Goiás, né, tenho convidados de várias partes do mundo, vários temas, né, mas eu posso dizer com muita sinceridade, eu comentei isso hoje mais cedo com o nosso grupo, né, com o Noguchi, com a Williams, o quanto esse tema me deixa feliz, né, eu já estava ansioso para ouvir a tua palestra, porque mangá e anime faz parte da minha vida, é algo que realmente eu gosto muito. Yamada-san, gratidão imensa pela sua participação, uma grande honra para nós ter a sua participação conosco, o senhor que participou no ano passado enviando um vídeo para nós, e que satisfação tê-lo como palestrante esse ano. Fico imensamente grato. Passo a palavra para o Noguchi-san para fazer pergunta, Noguchi-san, comentário também, um momento seu. Noguchi-san também tem sempre uma visão muito bacana e profunda da cultura japonesa. E, Yamada-san, gratidão imensa mais uma vez. Akira Ninomiya Júnior, é bom ver os olhos brilhando, né? É bom ver o despertar daquilo que traz na nossa essência, né? A criança que existe dentro da gente sempre despertando e nos faz refletir o quanto que a gente foi moldado de uma forma positiva através desses mangás, né? O Yamada-san falando da importância, né, da criação do mangá, do mercado de mangá, né, dos vários segmentos dentro do mangá que fazem com que formem grandes profissionais, né? Tanto que hoje se tornou um curso superior, com mestrado, com doutorado nessa área. É importante a gente aprender através dessa cultura o quanto que o mangá ela consegue pavimentar o crescimento de vários profissionais em todos os segmentos. Inclusive o Yamada-san está aí, né? Com certeza ele foi muito influenciado por toda essa cultura que foi transmitida para o filho dele, assim como você transmite para o seu filho, né? Para a sua família. Então tem muito a ver com aquela construção da nossa cultura, né? Da cultura que vem do Japão. E o mangá hoje ela aproxima muito um país que geograficamente é tão distante, mas que ele está tão próximo, né? Pessoas que nem foram ao Japão, que conhecem a cultura a fundo, mas que têm um conhecimento tão próximo do Japão que a gente fica até impressionado por conta desse amor a essa arte, a essa cultura que é o mangá, né? Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa e a nossa gratidão ao Yamada-san por ter aceitado esse convite, né, e ter compartilhado de toda essa cultura, dessas informações que engrandece muito e vão ser compartilhadas para todos os cantos através desse vídeo que vai estar disponível em breve, né? E é uma honra muito grande ter aceitado o seu convite, viu, o Akira Ninomiya, para estar compartilhando desses momentos que são de grande importância para a gente fortalecer ainda mais a cultura dos nossos antepassados, tá bom? Um abraço grande, meu irmão. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E Yamada-san, muito obrigado, domo arigatou, né? Muito obrigado. Espero que
o público gostem de minha palestra. Eu já no Japão mais de meio ano, então meu português está empeorando pouco a pouco. Espero que vocês entendam, tenham entendido meu português. E então, todo mundo no Brasil, boa noite e até logo. Tchau.